Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Capitão Wagner. Oi, pessoal, sou o Capitão Wagner e vamos bater um senhor papo. Capitão, primeiramente eu quero aqui externar ao senhor os meus agradecimentos. Muito obrigado de verdade por topar o convite, por vir aqui no meu canal. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação tê-lo aqui no meu canal. Vou confessar a vocês que realmente a gente passou um bom tempo aqui tentando encontrar um espaço na agenda e graças a Deus, capitão, sempre prestativo, veio aqui no nosso canal. Então sou muito grato, capitão. Eu Obrigado. que sou grato, agradeço o convite, agradeço o presente, pessoal. Acabei de chegar aqui, ó, já tinha um presente personalizado para mim. Estou provando hoje o tereré. Não sabia nem o que era, mas o bicho é bom, viu? Diferente, mas é bom. Inclusive, capitão, o tereré é uma bebida exclusiva aqui do canal Senhor Papo, que manda para nós a Sabores do Campo, um patrocinador que desde sempre acredita no nosso projeto. E aí ele presenteou o capitão com esse copo personalizado. Inclusive, junto desse copo, capitão, também o senhor ganhou uma erva mate para o senhor tomar na sua casa. Mostra lá para sua esposa, a Daiane, que já quer deixar um abraço aqui para sua esposa, para seus filhos. Obrigado. Então, depois aqui do podcast, vou entregar o presente da Sabores do Campo. Muito obrigado, Sabores do Campo. E eu já aproveitei que eu falei Sabores do Campo, eu quero também agradecer a todos os meus patrocinadores, todos aqueles que acreditam desde o início nesse projeto, todos aqueles que, quando eu disse, eu preciso de vocês nesse canal, eles disseram, pode contar comigo. Então, eu sou muito grato a todos vocês de verdade. Tamo junto. Inclusive, os presentes, capitão, não param só por aqui, tá? A Saináticos, que é do mesmo grupo do que a Sai Nordeste, também mandou um presente para o senhor. O senhor ganhou uma caixa desse açaí aqui, Eita, prêmio. Vou dona mostrar Naine aqui vai pro pessoal gostar, aqui, ó. viu? Uma caixa desse açaí mandado pelo Açaí Náticos. Açaí capitão, é do mesmo grupo do que a Açaí Nordeste. A Açaí Nordeste hoje tem 22 lojas aqui no Ceará. Então, eles realmente estão fechados com a gente desde o início e mandaram esse presente para o senhor. Tenho certeza que Vou reclamar da assessoria ao vivo, porque vocês não me mandaram vir antes aqui, rapaz. Cheio de presente. então, os nossos parceiros, com certeza, também ficaram muito felizes de ter o senhor aqui. Obrigado. Então, só agradecer mais uma vez a eles. Muito obrigado, tamo junto. Capitão, eu quero começar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados, né? Quem é o Capitão Wagner? Como é que o senhor se define como pessoa, como profissional, como político? Eu, na verdade, me sinto vitorioso, né? Minha história, quem conhece, sabe que eu vim lá do João 23, né? O nosso amigo em comum que fez o contato, né? O André, que você conhece por Farias, que trabalha com você lá no quartel. O André foi quem fez o contato, cresceu comigo lá, estudamos no mesmo colégio. Eu fui crescido ali na rua Menino Jesus de Praga, onde estudei no Centro Educacional 4 de Outubro, colégio ali do bairro que hoje nem existe mais, infelizmente. Mas tenho uma alegria muito grande de ter nascido na periferia de Fortaleza e ter conseguido vencer na vida. Hoje eu uso uma frase, inclusive quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar com as pessoas, é que se você quer algo extraordinário, né, eu sonhei com criança em ser jogador da seleção brasileira, algo extraordinário, não consegui. Sonhei em ser cantor e a voz não ajudou, não deu certo. Sonhei em ser ator da Globo, também não deu certo. Mas acabei me tornando famoso por conta do trabalho na política. E por que eu fiquei famoso? Porque eu fiz algo extraordinário, fiz algo que as pessoas não tinham a coragem de fazer. Então, se você quer algo extraordinário, tenha um plano extraordinário, tenha metas extraordinárias e se esforce de maneira extraordinária. Eu não acho que vai ser fácil por conta de uma ideia boa que você vai vencer, que não é tão simples. Então, me defino como vitorioso, né, conseguir construir minha família, olhar para os meus filhos hoje e ver que eles têm uma vida melhor do que a que eu tive, é para mim motivo de muito orgulho, porque meu pai se esforçou muito também para me dar uma vida melhor do que a que ele teve. Meu pai lá da roça, lá do Oroz, começou a trabalhar com 10 anos de idade, trabalhou na roça, sem nunca ter frequentado a escola. Meu pai aprendeu a ler e escrever em casa, coisa que acontecia muito no passado. Verdade. Com 18 anos, pegou, juntou os paninhos de bunda, que nem diz lá no interior, foi bater em São Paulo, trabalhar como garçom, juntou um dinheirinho, né, conseguiu levar minha mãe e minha irmã para lá. Eu acabei nascendo em São Paulo por um acidente. Todos os meus irmãos são cearenses, meu pai é cearense, minha mãe é cearense, eu de gaiato fui nascer lá em São Paulo. Com 2 anos de idade eu já estava morando em Fortaleza. Foi em Fortaleza que eu fui criado. Meu pai nos criou, o pessoal que é mais jovem não sabe o que é, mas meu pai me criou fazendo Martim da Vila. Martim da Vila é uma cocada de rapadura com coco, parecido com a moreninha. Hoje você compra uma moreninha lá na bodega. Então, Martim da Vila era esse doce que meu pai fazia. Minha mãe fazia din-din. Meu pai não queria que nós trabalhássemos, né, os filhos, porque ele começou a trabalhar muito cedo. E eu e minha irmã mais velha saímos escondidos
né, com autorização da minha mãe, com Uhum. um isopor de din-din para vender dia de domingo. Era alegria para a gente poder vender esse din-din, voltar com o isopor vazio, entregar o dinheiro para minha Massa. mãe. Então foi uma infância muito bacana, onde a gente fazia o que a gente muitas vezes não pode fazer hoje, jogava bola no meio da rua, arrancava o chaboco do dedo ali no calçamento. Então foi uma infância muito bacana. Tenho 3 irmãos, né, uma irmã que hoje mora em Macapá, e 2 outros irmãos que moram aqui. Antes do meu pai casar com minha mãe, ele teve uma filha, que mora lá em São Paulo, a Neuda, queria mandar um abraço para ela também. Então somos 5 irmãos, os 4 aqui, e a Neuda que é de outro casamento, mas que a gente ama tanto quanto os demais. Massa. Basicamente isso. Capitão, realmente, o senhor falou uma coisa aí, né? Seu pai não queria que vocês trabalhassem, porque eu acho que é um desejo de todo pai e toda mãe. Não quer que os filhos passem as mesmas dificuldades que nós um dia passamos, né? Então, quando você diz, ah, meu pai não queria que eu trabalhasse, eu entendo perfeitamente, né? Com certeza ele não queria porque queria trancar, era para querer proteger, né? Queria realmente preparar vocês para um futuro melhor. Então, isso é muito comum para quem é pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos, graças a Deus, e com certeza eu trabalho todos os dias para que eles não passem os mesmos aperreios que eu já passei na vida. E esse sentimento de pai e filho realmente é muito Deixa eu importante. lhe contar, no dia que meu pai descobriu que eu estava trabalhando sem autorização dele. Eu tinha 14 anos, minha vizinha tinha uma banca de revista ali na Parangaba, e ela estava precisando de alguém para ir pegar as revistas na distribuidora e levar para a banca. Ela tinha perdido o funcionário de fazer isso, ela me chamou. Wagner, você não quer me ajudar e tal? Lhe paga aqui meu salário e tal, fora do seu horário da escola. Aí eu vi aquilo ali, meu salário, vixe, meu salário é muito dinheiro para mim. Aí peguei e fui. Comecei a trabalhar, comecei a sair muito cedo de casa. Aí mais ou menos com uns 15 dias, meu pai estranhou, saindo muito cedo, e me chamou para conversar. Vai, no que tá vendo? Você tá saindo de casa cedo, passa a manhã toda fora, o que você tá fazendo? Aí eu cocei a cabeça e disse, pai, tô trabalhando. Aí ele, como é, rapaz? Qual é o nosso acordo? Nosso acordo era você só estudar. Eu disse, pai, mas eu vendo o senhor se sacrificando. Na sexta-feira, quando eu vou sair com os amigos aqui, o senhor coçar os bolsos aí para me dar R$ 10, para comprar um refrigerante, para tomar um suco, comer um sanduíche. E isso dói demais para mim ver o senhor se esforçar, eu tendo saúde, e o senhor não deixando eu fazer. Bora fazer um novo acordo? Ele se preocupava muito com as notas. Eu sempre fui o Aham. primeiro colocado da minha turma ali no colégio. E eu disse para ele, pai, se minhas notas caírem, eu saio do trabalho. Me dê um mês. Quando começarem a sair minhas notas, se as notas caírem, ele me deu essa oportunidade. Eu consegui manter as notas, continuei trabalhando desde os 14 que eu trabalho. Então foi um acordo que eu fiz com meu pai. Tenho muito orgulho de ter começado a trabalhar cedo. A gente valoriza muito mais o dinheiro quando a gente começa a trabalhar cedo. A gente sabe o sacrifício que é para um trabalhador ganhar um salário mínimo. Hoje o meu filho e minha filha não tem essa dimensão. Eu tento toda hora chamar, sentar e dizer, olha, não é assim, você não pode gastar de forma irresponsável, você tem que ter cuidado, porque hoje a gente está numa condição favorável, mas a gente não sabe o futuro. Então, Verdade. é muito bacana a gente poder dar esse exemplo para os nossos filhos. Massa. Eu vejo aí, capitão, que desde muito novo o senhor tem essa questão de desafios, né? O senhor sempre abraçou desafios aí, pelo que eu percebi aí, essa questão de o senhor desafiar, ó, vamos, me dê um mês para o senhor vai ver como eu vou produzir, de uma forma que o senhor vai deixar eu trabalhar e estudar. Essa questão de gostar de desafios, capitão. O senhor puxou de quem? Do seu pai, da sua mãe? Quem o senhor acha que foi mais assim, importante nesse sentido de criar o Capitão Wagner desafiador? Olha, eu não sei se foi meu pai, minha mãe, se foi a criação ali na rua, no João 23, que me deu essa característica. Eu sempre fui um jovem muito tímido, nunca fui alguém de pegar microfone e falar, nunca na minha turma, no colégio, eu fui alguém que me destacasse por conta da oratória ou coisa parecida, mas Aham. eu sempre fui extremamente responsável com minhas coisas, eu sempre pensei muito no futuro. Quando você chega ali naquela idade de 15, 16 anos, eu vivia um conflito. Meu Deus, o que é que eu vou ser? Vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro? Será que dá certo? E num dado dia eu estava fazendo escola técnica, né, que eu passei no concurso para a escola técnica, eu sou formado em eletrotécnica, e um amigo chegou lá para mim e disse assim: Ei, cara, vai ter um concurso para oficial da Polícia Militar. Eu disse: concurso para oficial, o que é isso? Eu lembrava que meu pai era muito apaixonado pela farda, o sonho do Aham. meu pai era ser militar. E ele nunca conseguiu, porque nunca frequentou a escola, mas tinha uma fotozinha minha que até eu já postei na rede social com 4, 5 anos, com a farda de sargento. E eu lembrei que o sonho do meu pai é que eu fosse militar. O cara disse: você pode fazer o concurso direto para oficial. Eu disse: mas é fácil, como é que a gente faz? E esse meu amigo era filho de um coronel. Aí contou a história do pai e tal. Aí eu disse: rapaz, bora testar esse negócio. E peguei e me preparei para a prova. Eu estudei 3 meses. Só que eu me dediquei, como eu falei lá no começo do podcast, você tem que se dedicar de forma extraordinária. Só eram 3 meses para essa prova.
eu fui estudar de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Eu me lembro, na noite de Natal, os amigos bateram lá na minha porta. eh, eu tinha um amigo lá de João 23, que era morena, Wagner também. Aí lá tinha Aham. dupla, o Wagner branco e o Wagner preto, o Vaguinho. O Vaguinho bateu lá na porta, minha mãe foi atender e voltou. Wagner, o Vaguinho tá ali te chamando para vocês saírem. Eu disse, mãe, hoje não. Hoje eu vou estudar, eu não quero ficar com peso na consciência de eu não ser aprovado por conta de uma noite de estudo. Estudei a noite todinha. Estudei e a prova foi no comecinho de janeiro. E ninguém acreditava que eu fosse passar naquela prova. Até eu tinha dúvida. E eu estava um belo dia na rua correndo. Lá vem meu pai correndo desesperado para me encontrar. Dizendo, Wagner, Wagner, a Márcia ligou. Márcia, uma ex-namorada minha. A Márcia ligou te parabenizando. Pelo quê, pai? Tu passou na prova. Eu, que prova? De oficial? Passou, tirou o segundo lugar. E eu voltei para casa desesperado, liguei para minha ex-namorada, para a Márcia, e realmente a gente comemorou muito. E todos os concursos que eu fiz, eu fui ali o primeiro, o segundo, fiquei numa colocação muito boa, porque eu me dedico muito, eu me desafio, como você falou. De Exatamente. onde veio isso? Eu acho que foi uma coisa que surgiu naturalmente, de uma necessidade de saber que as outras pessoas tinham condições melhores que a minha. Eu da periferia, né, com muita dificuldade, tinha que trabalhar, estudar, e as pessoas que se dedicavam só ao estudo, eu dizia, eu tenho que compensar e tenho que estudar dobrado. E sempre foi assim, na política, na polícia, como professor. Eu me tornei professor um pouco antes de entrar na política. Acho que a sala de aula foi a grande responsável por me tornar quem eu sou hoje. Massa. Eu me lembro que eu estava na academia de polícia, quando tinha algum trabalho para apresentar, eu anotava assim num papelzinho parecido com esse, ia todo me tremendo lá para frente. Eu tinha dificuldade de falar em público. E foi a sala de aula que me habilitou para eu conseguir chegar, falar olhando para a câmera, bater um papo assim naturalmente. Eu tinha uma alergia a microfone, você viu? O microfone ficava logo todo me tremendo. Então, a sala de aula foi essa referência para mim e graças a Deus eu me preparei, cheguei na política já com uma condição de falar, de discursar por conta do aprendizado em sala de aula. Muito massa. Capitão, eu vendo um pouco da sua história, acompanhando a sua trajetória, tanto como policial, como político, e vendo que você é um cara que veio da periferia, isso realmente é uma coisa que nos alegra demais, né? Eu também sou nascido e criado aqui no Pirambu, então, quando a gente vê alguém da periferia tendo uma ascensão profissional, uma ascensão pessoal, para a gente é muito importante. O senhor sabe mais do que ninguém que tem muitas pessoas que olham para dentro da periferia e não enxergam coisas boas lá, não veem nada de bom. E aí quando eu saio de lá, saio não, quando eu digo, quando a gente acende, né, de lá, a gente mostra para as pessoas que na periferia também tem pessoas boas, tem pessoas de boa índole, tem pessoas que têm sonhos como qualquer outra. Se tem um local que tem sonhos, é na periferia. O senhor vai saber isso mais do que eu. Na periferia tem pessoas que sonham, crianças, principalmente na periferia, se você chegar, ela vai dizer que quer ser um jogador de futebol famoso, ela vai dizer que quer ser um artista famoso. Então, quando eu olho para você e vejo, pô, esse cara veio da periferia, então é importante as pessoas que estão assistindo a gente saber que a periferia realmente é um mar de sonhos, né? E o senhor disse aí, eu sempre me desafiei, sempre busquei fazer o meu melhor para se diferenciar. E eu acho que esse é o segredo, então. Assim que eu cheguei aqui, tô até arrepiado. Assim que eu cheguei, que eu desci do carro, tinha uma meninazinha ali na esquina. Quando eu botei a cabeça fora do carro, ela veio correndo para me abraçar e tirar uma foto. E como é bom, né, você ser Verdade. reconhecido pela periferia, como é bom você ser uma referência para a periferia. Eu tive minhas referências também. Quando eu morava lá no João 23, eu busquei me espelhar em pessoas. Eu me espelhei muito no meu pai. Meu pai, mesmo sendo quase analfabeto, criou uma família com muita dignidade, com muito empenho, com muita dedicação, né? Então, é muito importante a gente ter uma referência para que essa referência seja o nosso espelho. E se tornar uma referência é muito bacana. Você vê a periferia, nascituro de jogador de futebol, de Verdade. artista, de gente que faz sucesso na economia, na política, em todo canto. Então, saber reconhecer isso e saber que o que falta à periferia é oportunidade, é o Verdade. caminho para a gente solucionar qualquer problema social. Se a gente entender que no Pirambu, no Bom Jardim, na Grande Messejana, lá no Vila Velha, tem pessoas, na sua grande maioria, que são pessoas de bem, uma pequena minoria que muitas vezes não é, de bem, a gente vai entender que a solução está na periferia, não é o problema. A periferia não pode ser considerada o problema sem a solução. Verdade. Agora, a gente tem que entender que a periferia não pode ser abandonada. Tem uma rua lá no Vila Velha, toda campanha minha eu vou lá nessa rua. E é uma rua que toda vida que tem chuva tem um alagamento absurdo, a lama entra na casa das pessoas. E o pessoal lá olha para mim e diz: até quando, capitão? Até quando a gente vai viver
nessa lama. Então, a gente sente que a periferia tem esperança de um dia ter oportunidade. A gente não quer a mesma condição do pessoal da aldeota, não. Até um debate esses dias aqui em Fortaleza, dizendo que Fortaleza era uma grande aldeota, como a gente sabe que não é. A gente não quer ser igual a aldeota, a gente quer ser o Pirambu, a gente quer ser o João 23, a gente quer ser... Quer ter a mesma dignidade, né? Só quer ter a mesma oportunidade. A gente quer estudar em boas escolas, a gente quer ser bem atendido no posto de saúde. Eu estou na missão lá em Maracanã como secretário de saúde desde o dia que eu cheguei. Estou há um mês lá. Todo dia eu digo, vamos atender bem, vamos abraçar as pessoas, vamos acolher as pessoas no posto de saúde, na UPA, no hospital. Muitas vezes o acolhimento já cura metade do problema que a pessoa tem. Porque hoje as pessoas, além do problema físico, têm um problema de saúde mental. A pandemia deixou a gente muito doente, em virtude de toda a circunstância, de ficar preso em casa sem poder ir para a rua. Então, a gente precisa se libertar dessa questão da pandemia, a gente precisa mostrar que a periferia é um ambiente que pode trazer muitas alegrias e pode ser a solução para tudo. Massa. Capitão, como o senhor mesmo falou aí, antes mesmo da polícia eu já dava aula, né? Já era professor, né, na sala de aula. O senhor passou em 6 concursos públicos, né? Foi aprovado em 6 concursos públicos. E eu queria saber do senhor, assim, como é para os seus alunos olhar para o Wagner, professor, e ver ali uma referência? Quando você olha para uma sala de aulas lotada, o que é que você enxerga, capitão? Como uma pessoa que já alcançou um patamar realmente muito além, mas para aquelas pessoas que estão buscando, se não a mesma, ascensões parecidas com a do senhor, como é para o senhor olhar para aquelas pessoas que estão estudando para um concurso, que estão estudando para passar no vestibular, como é esse sentimento como professor? Eu, há 2 anos atrás, peguei a família, botei dentro do carro e a gente foi fazer um passeio pela Orla. Fui até Natal. E o bom que o Felipe e a Raine, meus filhos, ficaram brincando. Pai, ainda bem que aqui em Natal o senhor não vai ser assediado, ninguém lhe conhece e tal. A gente foi parando, aí parou em frente ao hotel. Aí o rapaz veio ajudar a tirar as malas. Aí o rapaz me viu e disse assim, capitão, deixa eu levar a sua bolsa. Aí eu fiquei em dúvida se eu tinha escutado o capitão mesmo. Aí ele levou lá as coisas lá para fazer o check-in. Foi lá e veio cá. Aí eu fui entregar a chave do carro. Aí o cara ficou capitão pra cá, capitão pra lá. Eu disse, meu irmão, tu tá me chamando de capitão, tu me conhece? O senhor não é o capitão Wagner lá do Ceará? Eu disse, sou sim. Eu disse, tu me conhece de onde? Capitão, meu irmão aqui assistiu uma videoaula do senhor, passou no concurso para a Polícia Militar, tá trabalhando lá no Ceará, e eu tô assistindo as suas videoaulas. Isso para mim é motivo de muita satisfação mesmo. Então, esse ambiente escolar, para mim, é um ambiente onde eu me sinto extremamente engrandecido. Porque eu sentei também no banco escolar, como você falou, estudando para passar em concurso e tive bons resultados. E poder mostrar para os alunos qual é o caminho para alcançar aquele resultado é muito bacana. Você Verdade. vê alguém do Pirambu passar num concurso da Polícia Militar, de repente ter um salário digno, poder trabalhar, poder investir na família dele, fazer até um outro concurso para um salário melhor, para a Polícia Federal, para o PRF. Então, é muito bacana ver essa transformação social Verdade. que a gente alcança através do estudo. O estudo é uma ferramenta muito importante. E eu vivo um momento em que eh, fui policial militar de rua, fui professor em sala de aula e estou agora na saúde. Os três serviços mais importantes para qualquer comunidade, eu estou tendo o prazer e a satisfação de vivenciar na ponta. Porque eu não fui policial de trabalhar em gabinete. Eu trabalhei em Jaguaribe, eu trabalhei no Antônio Bezerra, eu trabalhei aqui no Pirambu, conheço bem o Pirambu, né? Então, trabalhei na rua como professor, fui para a sala de aula, fiquei lá. Então, é uma experiência muito bacana você poder sentir na pele, ter empatia, né? Eu me lembro de uma ocorrência, eu estava saindo do quartel lá na Parangaba e passei em frente a um posto de combustível e uma senhora gritou: foi assaltada, foi assaltada. Eu sei que foi uma coisa tão rápida que a gente fez o cerco no quarteirão, pegou dois caras lá na frente. Aí trouxemos pro local do posto para fazer o reconhecimento. Quando a gente deu a geral, aí tava lá o dinheiro todo. Foi uma satisfação muito grande daquela mulher ter uma resposta imediata. Como é bom o trabalho de polícia quando você tem êxito, né? Você mostrar para aquela vítima de um crime qualquer que ela não está desamparada. Da mesma forma como é bom você estar em sala de aula e receber o carinho do aluno que diz, capitão, passei por conta da sua aula. Eu sei que não foi por conta da minha aula, foi por conta do empenho dele. Porque se Exatamente. fosse só a minha aula, todo mundo passava, quem assistisse minha aula. Verdade. Mas ele prestou atenção na minha aula, ele seguiu minha orientação, ele fez o exercício. Então, é realmente dignificante você ser professor e ver o resultado dos seus alunos. Muito massa. Capitão, como policial militar, qual a bagagem que o senhor traz até hoje
que é considerada importante para o senhor. A função que o senhor exerceu de policial militar, até que ponto ela foi importante para formar o Wagner de hoje? Olha, eu tem até uma cena muito 2 cenas engraçadas. Uma, quando eu recebi minha farda, eu estava na academia ainda e eu morava no João 23, e eu pegava o ônibus João 23 Lagoa, que era ia para o terminal da Lagoa. Eu me lembro de que eu recebi minha farda, peguei a arma que meu pai me deu de presente, ele tinha um revólver 38, me deu de presente, e eu vim todo inchado dentro desse ônibus voltando para casa. Eu desci simplesmente 5 paradas antes da minha casa. Para quê? Para estar andando nas ruas do João 23, fardadão, com a arma na cintura, me mostrando como autoridade. Eu desci na praça do João 23 e fui andando até minha casa. E foi um momento de muita satisfação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a trabalhar na rua, a gente vê a dificuldade que é fazer segurança pública, especialmente no estado pobre como o nosso. Isso não é uma exclusividade do Ceará, mas todo estado pobre a dificuldade é maior, porque a polícia muitas vezes não tem a estrutura. Hoje o sistema no Brasil parece ser contrário ao sistema de segurança. É você se deparar com uma situação como eu me deparei de policiais lá em Morada Nova. 5 policiais tomaram conhecimento de um grupo que estava chegando lá para praticar um assalto, abordaram os indivíduos, 5 indivíduos, todos os 5 armados, os policiais efetuaram a prisão sem efetuar um disparo, sem agredir ninguém, levaram para a delegacia. No dia seguinte, uma audiência de custódia, a juíza viu uma lesão de 1 centímetro no dedo midinho do pé de um dos bandidos, e por conta disso os policiais estão respondendo a um procedimento. Aí eu fico me perguntando, qual é o estímulo que esse policial tem para, de novo, quando tomar conhecimento de uma ocorrência como essa, chegar lá e fazer a mesma coisa? Ele vai ter o estímulo contrário. Em vez de ir lá e fazer o papel dele, ele vai dizer, não, peraí, eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos, eu posso perder minha farda se eu agir dessa forma. Então, talvez não seja interessante. Então, é muito ruim esse sentimento, a gente saber que o problema está ali e ver que muitas vezes as autoridades não querem solucionar o problema. As autoridades dificultam a vida do policial. E não é querer passar a mão na cabeça de policial que faz coisa errada, não, pelo contrário. Policial que faz coisa errada, a própria corporação, ela é a favor de que ele saia da corporação, de que ele seja expulso. Agora, o bom policial, aquele que se dedica, aquele que por conta de uma prisão acaba respondendo a um procedimento, esse, logicamente, acaba sendo uma referência que os integrantes da corporação veem como algo que não estimula na prática do serviço. Então, aprendi muito nas ruas, né, trabalhei no trânsito, na antiga CPRV, trabalhei no interior, em Jaguaribe, experiência muito bacana, porque no interior o policial tem que saber fazer tudo. E quando eu cheguei em Jaguaribe, foi muito engraçado. Eu parei no posto de combustível na entrada da cidade, a paisana, e fui comprar na loja de conveniência uma água, alguma coisa. Quando eu estava pagando, a moça olhou para mim e disse: "O senhor é o tenente?" Eu disse: "Oi? O senhor é o tenente que está chegando aqui na cidade?" E eu disse: "Como é que você sabe?" "Não, porque eu vi a farda ali no carro e estava um zuzuzum que ia chegar um tenente na cidade e imaginei que fosse o senhor." Então, no interior, a gente é polícia de verdade. Eu me lembro de muitas ocorrências que a gente foi à frente, a gente efetuou prisões. Eu prendi um assaltante de banco que no mesmo dia a gente foi determinado que a gente levasse ele para outro estado, o estado do Piauí, porque ele era um preso do Piauí. E ele foi metade do caminho tentando chantagear a gente, oferecendo dinheiro para a gente libertar, e a outra metade, que ele viu que a gente não ia cair na chantagem, na tentativa de suborno, foi nos ameaçando. O cara, inclusive, chegou a dizer, a gente parou para jantar lá em Iguatu, e eu fui jantar no quartel, por questão de segurança, e o cara olhou para mim e disse assim: "Wagner, tu tem uma filha, né?" O cara sabia que eu tinha uma filha, sabia meu endereço aqui em Fortaleza e tentou me coagir com aquilo. E eu tive o equilíbrio de contar até 10, respirar e não fazer nada com ele ali. Então, a atividade policial realmente exige da gente uma tranquilidade, uma consciência muito Verdade. grande, e aprendi muito por conta disso. Massa. Já quero aqui pedir a vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast com o Capitão Wagner, já se inscreve aí no canal, pode mandar sua pergunta, seu comentário aí, que a gente está aqui com o Capitão e a gente vai com certeza passar para eles. Capitão, a gente tem um açaí do Que Açaí Nordeste, e aí eles também nos dão a honra de mandar para nós o açaí, para nós degustarmos aqui Opa, durante a bom. gravação. Bom que eu vou jogar bola hoje mesmo. Já vai energizado, né? Então, o Que Açaí Nordeste, como eu falei, 22 lojas no Ceará e agora chegaram em São Paulo também. Massa. Inauguraram recente uma loja lá. E é uma empresa, capitão, que eles realmente se preocupam com qualidade, né? Então, quando você trabalha com qualidade, realmente você não tem limite. Capitão, enquanto ela traz o nosso açaí aí, a diretora aí, eu chamo de diretora, minha esposa, A chefe, a a mulher que chefe. manda. Então, o senhor ganhou uma notoriedade muito grande
naquela campanha de vereador em 2012. Só que poucas pessoas sabem que antes de ser vereador, o senhor já foi também deputado estadual. Em 2010, ficando na suplência de Fernanda Pessoa e depois assumindo, depois que ela se afastou, né? Pergunta que eu quero fazer para o senhor agora. O que foi que motivou o senhor a ingressar nessa carreira política? Qual foi o principal papel que você quis assumir como político? Olha, eu acho que muitos brasileiros, né, não vou nem dizer muitos cearenses, mas muitos brasileiros são indignados com a atuação dos políticos. Eu era um brasileiro indignado. Eu me lembro demais na primeira campanha, quando eu ia pedir voto, era muito engraçado. Eu ia pedir voto e me lembrava quando eu era apenas o eleitor. Que o político chegava ali na minha porta, pegava na minha mão, pedia meu voto, quando ele dava as costas, eu dizia, vai pra lá, mais um ladrão aqui atrás de voto, não sei o quê. E minha primeira campanha foi muito É, engraçado, foi assim, eu pedi o voto, pegava na mão, aí lembrava, vai já me esculhambar, quando eu der as costas aqui, vai falar mal de mim. E foi uma campanha muito constrangedora para mim, eu fiz a campanha toda com vergonha de pedir o voto. E o que me estimulou naquele momento a ir para aquela candidatura foi essa indignação de querer ir para lá para fazer diferente, de ir para lá para falar a verdade, de ir para lá para ter coerência, certo? Não ganhei a primeira eleição, fiquei na primeira suplência, e eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu assumi quando a Fernanda Pessoa se afastou. Ela se afastou, tirou a licença de 4 meses, dia 29 de setembro de 2011. Essa data é uma das poucas. Eu não sou muito bom de memória, não, mas essa data eu não esqueço. E no dia que eu assumi, estava tendo uma manifestação de professores apanharam lá na Assembleia, foi um negócio muito marcante. E no dia que eu assumi, eu tinha uma missão na minha cabeça que era chamar a atenção de um deputado, esse deputado, num processo de uma eleição suplementar na cidade de Jardim, tinha agredido um policial de forma verbal na frente da TV Verdes Mares. O policial foi fazer uma busca no carro e ele disse: olha, filma aqui, senão esse policial vai roubar alguma coisa aqui dentro do carro. E aquilo foi extremamente constrangedor. O policial que estava cumprindo a determinação do juiz. E o que aconteceu? No dia que eu cheguei lá, esse deputado, coincidentemente, foi me receber na porta do plenário. Eu disse: meu Deus, eu vim para cá com a missão de chamar a atenção do cara, o cara vem me receber. Eu disse: mas não vou arregar, não. Fui lá, na hora que me chamaram, eu disse: olha, queria exigir aqui do deputado ele se retratasse, o policial estava fazendo o papel dele, papapá, papapá. Então foi um momento de muita emoção para mim e para todos os meus eleitores. E de lá para cá eu mantive essa posição, eu mantive a coerência. O que grande parte dos políticos fazem? Se elegem com discurso, aí ganhou, vixe, o discurso do cara é bacana, esse cara realmente vai contra o sistema, e quando chega lá, se alia ao sistema, se vende, se rende ao sistema. Por conta disso, as pessoas perderam a crença, a credibilidade nos políticos. E eu tenho tentado, nesses 12 anos de política que eu tenho, vou fazer 13 anos esse ano, manter essa coerência, certo? Eu acabei de perder a eleição para governador, aí tem gente que chega, por que você não se junta aí com o governador? Eu digo, olha, seria incoerente da minha parte, porque eu fiz a campanha contra ele. No que eu puder ajudar o Estado, conte comigo, estou aqui à disposição, mas não vou me juntar. Se a gente fez campanha ontem um contra o outro, então respeito o governador que foi eleito e tal, não vou estar brigando com ele à toa, mas seria incoerência grande da minha parte me juntar com ele. Então, manter a coerência é algo extremamente importante e acredito que esse é o caminho correto. massa, muito bom. Enquanto o senhor experimenta o Prova aqui nosso meu açaí do açaí. QSE Nordeste aí, um açaí muito top aí, tenho certeza que o senhor vai gostar. Primeiro. Capitão, de 2012 para cá, o senhor vem em ascensão política, né? 2012 vereador, 2014 estadual, 2016 candidato a Prefeito, prefeito, 2018 federal, 2020 candidato a prefeito novamente, não é isso? E 22 governador. governador. De lá para cá, como político, né? Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória política, o que seria? O senhor, pô, eu poderia ter feito diferente. Primeiro, realmente é uma exceção você entrar na política como eu entrei há 12 anos atrás e já ter tido a oportunidade que eu tive no ano passado de ser candidato a governador. Você pegar as eleições, a minha primeira eleição, 28.818 votos, a segunda, 43 mil, depois 194 mil, 303 mil, até chegar no ano passado, 1.650.000 votos. Então, uma acessão astronômica no curto espaço de tempo. E o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Lógico que dizer que eu não poderia ter mudado nada seria arrogância da nossa parte, que a gente sempre está Aham. aprendendo em cada eleição. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, você precisa se cercar de um grupo técnico, especialmente numa eleição majoritária, para que as pessoas confiem no seu projeto.
você tem que ter uma boa pessoa da saúde, uma boa pessoa da educação, uma boa pessoa da economia. Você tem que ter um time para mostrar para as pessoas que você não vai governar só. Quem acha que o deputado está ali trabalhando só está errado, tem toda uma equipe que está por trás dele. Se você acha que o prefeito está fazendo tudo sozinho, está errado, você pode até ver o prefeito lá na ponta, mas por trás do prefeito tem uma equipe de 20.000 pessoas, 30.000 pessoas que trabalham na prefeitura começa de Fortaleza, que é gigante. Então, se cercar de pessoas capacitadas, hoje eu estou cercado dessas pessoas, talvez se eu tivesse feito isso com mais antecedência, a gente tivesse tirado resultados melhores. Capitão, o senhor falou aí de time, né? E aí, quando fala de time, é notório que o senhor valoriza muito as pessoas que estão próximas do senhor, né? Como parceiros políticos, como pessoas realmente que lhe acompanham desde o início lá, quando o senhor realmente foi candidato a primeira vez. E aí, um dos que me lembro mais é Soldado Noélio, Sargento Reginaldo, lá no início, Cabo Sabino, essas pessoas que sempre estiveram com o senhor, né? O seu time, vamos dizer assim. Como fazer, capitão, para manter esse time motivado em busca sempre de projetos maiores? Como é que o senhor procura fazer esse time engajar? Olha, além de ter diálogo permanente, você tem que ter estabelecimento de metas, você tem que mostrar como alcançar essas metas. A gente acabou fortalecendo um grupo hoje. Depois você que está comigo desde o começo, doutor Lúcio Alcântara. Quando eu fui sentar com o doutor Lúcio a primeira vez, lá em 2010, quando eu fui candidato, eu fiquei me tremendo para falar com ele. O cara era governador quando eu entrei na polícia. Então, foi para mim motivo de muita alegria e satisfação. E o doutor Lúcio está comigo até hoje, Roberto Pessoa, Fernanda Pessoa. É um time que, além desse pessoal da segurança pública, tem o Márcio Martins, que é um cara da cultura, extremamente capacitado, envolvido aí nos movimentos juninos. Então, cada dia que passa, nosso grupo ele não só cresce, como ele se consolida. Porque a gente mantém a palavra. O que que faz com que o nosso grupo seja referência no estado? É a gente se comprometer com algo e manter firme aquela posição. Tem um vereador aqui do Toy Bezerra, que é meu amigo, não tem nada de mais citar o nome dele, o Adail Júnior, que é adversário do PDT, mas é amigo da gente. Logicamente a gente se cumprimenta, conversa, é um cara muito bacana. E o Adail sempre sobe à tribuna lá na Câmara de Vereadores dizendo assim, o PDT tinha que aprender com o Capitão Wagner, porque o Capitão Wagner faz com que os mandatários tirem licença para os suplentes assumirem e terem uma oportunidade. Se existe hoje um Capitão Wagner, porque lá atrás a deputada Fernanda Pessoa tirou uma licença para eu assumir. E foi nesses 4 meses que eu assumi que eu mostrei para as pessoas quem era o Capitão Wagner. Então, dá oportunidade para novas lideranças políticas. O Noélio foi vereador, depois subiu para deputado estadual. O Reginaldo foi vereador, agora é deputado estadual. Então, essa experiência que eu vivi, eu procuro replicar também nos meus parceiros. Acho que é por conta disso que a gente tem crescido. Massa. Eu vejo a importância de um time num crescimento pessoal muito importante, capitão, porque, como eu falei anteriormente, o seu time também impulsionou a muito a sua carreira, impulsionou muito o senhor, buscou muitos votos, né? Eu cansei de ver, eu como policial, cansei de ver os aliados do senhor indo nos quartéis, indo lá falar sobre o senhor, falar da campanha, pedindo aquele apoio. Então, realmente, muitas das vezes as pessoas nem conseguem ter acesso ao senhor, mas seu time está lá, presente, está lá sempre buscando conhecer, né, quem é o Capitão Wagner para poder passar para os seus futuros eleitores, E né? tem muito mais gente, Robson, que nem está nos holofotes. Eu posso citar um vizinho seu aqui, Aham. o Ivan, que é cabeleireiro, tem um salãozinho aqui na Leste Oeste. Sei quem é. Até hoje eu corto o cabelo lá no Ivan, ele até Nossa. brinca comigo. É um cara que toda campanha está comigo, está lutando, está defendendo o nosso nome, chama os vizinhos todos para estar com a gente. Então, é você manter um trabalho contínuo, para que as pessoas não se sintam usadas. De repente eu venho aqui na tua casa na campanha, e meu chapa, não sei o que, falo contigo, depois sumo, passo 4 anos sem aparecer, volto novamente daqui a 4 anos. Isso gera nas pessoas uma sensação de que elas estão sendo usadas para um objetivo político. Agora, se eu venho aqui, me torno teu amigo, e entre as campanhas a gente continua tendo contato, quando eu passo aqui na região, eu vou te dar um abraço, vou tomar um café, É, então isso acaba gerando uma credibilidade que a coisa é espontânea e não uma maquiagem, não uma coisa montada somente na época da campanha. realmente. Capitão, como a gente falou no início sobre a sua ascensão política, né? Hoje o senhor é secretário de saúde de Maracanaú. Qual a importância do senhor para assumir esse cargo tão importante que as pessoas
pedem tanto melhorias na área da saúde, principalmente, né? Porque, afinal de contas, se nós não tivermos saúde, a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não faz nada. Então, qual a importância do senhor assumir esse cargo tão importante como secretário de saúde? Olha, primeiro que antes de eu assumir, eu recebi muitas críticas e eu sou muito aberto para a questão da crítica. Eu acho que as pessoas têm que criticar realmente. As pessoas queriam entender, mas como assim? Como é que esse cara vai ser o secretário de saúde? Qual a experiência que ele tem na área da saúde? As pessoas não sabiam que você ter alguém que tem potencial e capacidade de liderança faz com que as coisas aconteçam. Acho que mais do que qualquer coisa, um secretário de educação, um secretário de finanças, um secretário de saúde, um secretário de segurança pública, ele tem que saber liderar. Ele tem que demonstrar capacidade de liderar, de ter empatia, de trazer as pessoas para trabalharem junto com ele. E é incrível como esse sentimento hoje lá em Maracanã ele existe na secretaria. Do agente comunitário de saúde até o médico que está lá no hospital, as pessoas hoje estão se sentindo valorizadas. Nós chegamos lá, o salário dos médicos estava atrasado. Eu disse: olha, o salário me deu um voto de confiança que eu vou resolver isso. Em 2 dias a gente resolveu, botou o salário dos médicos em Nossa, dias. A gente chamou todos os agentes comunitários de saúde que estavam reclamando que estava com tablet para trabalhar e o tablet não funcionava. Eu disse: pessoal, me dê só um tempinho que eu vou procurar que a empresa a gente vai resolver. Entregamos tablet novo para todo mundo, muito tablet bom. de qualidade, está lá todo mundo satisfeito. Os agentes de saúde estavam reclamando porque foi aprovada uma lei na Câmara e eles não participaram no debate. Chamei para sentar, conversamos, alteramos já a lei, já mandamos aqui para a Câmara uma nova lei e eles vão ser atendidos. Então, é você ter empatia. E em todo canto que eu estou chegando, Robson, o que, é que eu digo? Você quer funcionário da Secretaria de Saúde, entenda uma coisa. Aquele paciente que está chegando no hospital, no posto de saúde, na UPA, ele é o maior amor da vida de alguém. Certeza. Com certeza é o maior amor. É o filho de alguém, é o esposo de alguém, é a filha de alguém, é a avó de alguém. Então, essa semana mesmo, minha sogra mora lá em Maracanaú e ela passou mal, né? Foi encontrada desacordada na rede e foi levada para a unidade de saúde lá. O meu cunhado levou, era o que era mais perto, levou e ela foi bem atendida lá, certo? Ah, mas foi porque era sua sogra. Não, porque o pessoal não sabia, ficou sabendo depois, certo? Logicamente, se eu tivesse tomado conhecimento na hora, eu ia pedir uma atenção, mas ela foi bem atendida, porque é isso que a gente está pregando. Atenda bem, escute. Se não der para resolver a demanda naquele hospital, vamos transferir para um hospital que eu possa resolver. Fiquei muito feliz, essa semana a gente transferiu uma senhora que estava na UPA, precisando de uma UTI no hospital. Liguei para o médico disse: olha, está com dificuldade aqui, secretário, mas vamos dar um jeito. E 2 horas depois ela estava transferida, estava lá na UTI. A gente está com um time muito engajado. O que Maracanã ganhou com a minha chegada lá? Nós já conseguimos, agora, em um mês, 4 milhões de reais para investir na saúde em Maracanã. A minha perspectiva até o final do ano é conseguir 10 milhões. Se eu tivesse lá, esse dinheiro tinha chegado? Não. Fui bater na porta do Eduardo Girão, fui falar com a Daiane, minha esposa que é deputada, estou conversando com o Célio Estudas, estou conversando com o André Fernandes e procurando outros deputados para levar esses recursos para Maracanaú. Graças à confiança que o prefeito tem em mim, ele já chamou o restante da equipe: olha, o que o Wagner precisar aqui para a gente fazer uma boa gestão, vamos fazer. Vamos investir em tecnologia, vamos acelerar os procedimentos. A gente está agora com um programa que a gente vai lançar de fila zero. Nós já zeramos, olha como é bacana eu poder chegar no mês da mulher e dizer: nenhuma mulher que precisar fazer uma mamografia no Maracanã vai esperar, porque a gente já zerou a fila do mamógrafo. É só ela querer fazer o exame, que o exame vai estar à disposição. Há um mês atrás, as mulheres que procuravam o posto de saúde levavam 6 meses, até mais de 6 meses, para receber o resultado de um exame de prevenção do câncer. Eu disse: isso é um absurdo, não pode. Chamei a diretora do hospital, que é muito comprometida, a Cristina: capitão, bora aqui, a gente vai fazer esse exame aqui no nosso laboratório para agilizar. Agora, no mês de março, a gente está conseguindo realizar o exame e entregar em menos de 15 dias. Era 6 meses, a gente reduziu para 15, até o meio do ano a gente quer reduzir isso aí para 4, 5 dias, porque é possível. Então, muitas coisas estão acontecendo, por quê? Porque a gente tem a capacidade de sentir a dor das pessoas, do profissional. O médico hoje se sente valorizado, a diretora do hospital sabe que tem um parceiro, a diretora da UPA também, então você está próximo às pessoas acaba ajudando muito. Nossa, é muito importante as pessoas terem essa visão do secretário de saúde lá, porque talvez eles não tenham tido ainda essa oportunidade de ouvir da boca do senhor tudo o que o senhor pensa para a área da saúde em Maracanaú, É né? porque as pessoas conhecem o capitão e não conhecem o Wagner, né? Exatamente. Capitão, aí algumas pessoas aqui estão fazendo algumas perguntas aqui na nossa live.
Inclusive, eu quero já pegando essa área da secretaria que o senhor está falando, o Ayrton Oliveira perguntou assim: qual a dificuldade maior em ser uma pessoa politicamente conhecida e agora quais as suas expectativas como secretário de saúde? Olha, nossa expectativa é poder, não só oferecer uma saúde mais humanizada, porque você humanizando a saúde, você já resolve 80% dos problemas. A maioria das reclamações são de quê? As pessoas chegam no local, no posto, numa UPA, no hospital, e dizem que são maltratadas, que são tratadas com ignorância, que o funcionário está ali de má vontade. E a gente começou o caminho pelo funcionário. Eu estou me reunindo com os funcionários direto e eu digo: olha, vocês estão vendo como é que eu trato vocês? Com carinho, com atenção, com respeito. E eu quero que vocês repliquem isso aí lá na ponta. Se eu estou tratando vocês bem, se o prefeito nos trata bem, então a gente tem que tratar também bem o nosso contribuinte. A pessoa que vai lá num posto atrás de serviço é quem paga o nosso salário. Então vamos tratar bem. Então humanizar já é um grande desafio, porque muitas vezes tem gerência política, tem uma pessoa que está ali no posto e diz: ah, eu estou aqui porque o fulano me botou e acha que é dona da verdade. O prefeito já disse: olha, se isso acontecer aqui, pode substituir a pessoa, porque eu não quero ninguém maltratando ninguém. Primeiro, humanizar. Segundo, saúde é muito caro. Se você não se organizar, você não consegue atender as pessoas. Então, meu grande desafio lá é poder desafogar as filas que existem na saúde de Maracanaú. E com esse programa Fila Zero que a gente está lançando agora, eu tenho plena convicção que muita coisa vai ser acelerada, a gente vai melhorar a qualidade da saúde, sem dúvida. Massa, muito top. Nosso Instagram, capitão, a gente também colocou lá, deu a oportunidade para algumas pessoas mandarem perguntas para o senhor, né? E aí eu acabei selecionando aqui algumas perguntas, que se fosse fazer todas aqui, a gente ia passar aqui a noite respondendo essas perguntas. Mas eu queria selecionar algumas aqui, porque é importante o senhor saber o que as pessoas na rua querem saber. Sem Porque às dúvida. vezes eu posso deixar de fazer uma pergunta aqui e as pessoas gostariam de saber sobre isso, né? Capitão, uma das perguntas aqui que as pessoas fizeram é o seguinte: o que fazer para acabar com as facções? Uma pergunta de um seguidor nosso. E eu queria passar essa pergunta para o senhor, porque é uma questão muito complexa aqui do nosso estado. Qual a sua visão sobre isso? O que é que pode ser feito? Olha, achar que a gente vai acabar com facção no estalar de dedos é achar que a pessoa que está escutando também é burra. Todo mundo sabe que não é fácil acabar com o crime organizado, porque facção é crime organizado. O crime organizado se estruturou financeiramente, se organizou. Por que o nome é crime organizado? Porque eles hoje têm um poderio bélico absurdo, armamento de última geração. Hoje eles têm advogados que estão pagos aí a qualquer momento para poder soltar um indivíduo que for preso. Então existe uma grande estrutura do crime organizado. E infelizmente, nos estados em que o governo trata bandido como coitadinho, isso acaba avançando ainda mais. Então, o grande desafio é nós tratarmos o cidadão de bem como cidadão de bem. O policial não pode chegar na comunidade só porque é comunidade carente, sair batendo em todo mundo para depois perguntar quem é bandido e quem é cidadão. Tem que saber trabalhar para identificar isso. A gente tem que agir com inteligência e com tecnologia. Vou lhe citar o exemplo da Polícia Militar de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eles estão há alguns anos sem aumentar o efetivo, mas estão conseguindo diminuir a violência porque estão investindo em capacitação dos profissionais, estão investindo em tecnologia, em uso de câmeras, em uso de tudo que a tecnologia pode oferecer para melhorar a segurança pública. Aqui no Ceará, nós até temos algumas ferramentas que já deram resultado, mas qual é o grande problema hoje? É que no estado do Ceará, o crime está aliado à classe política. Isso aqui eu já falei em diversos locais. No dia que nós tivermos governantes que tenham a coragem de dizer basta, se o vereador está ligado aqui à facção, o vereador tem que ser tratado como bandido. Se o deputado é ligado à facção, o deputado tem que ser tratado como bandido. Se tem um secretário aqui do governo ligado à facção, tem que ser tratado como bandido. A gente viu semana passada o secretário de um município do interior que é tomado por uma facção ser preso porque estava guardando o armamento que era da facção. Então não adianta de nada a gente fazer uma operação lá em Monsenhor Tabosa, que é esse município que eu acabei de citar, prender pessoas, depois a polícia vai embora, os bandidos ficam à vontade. Então a gente tem que ter a capacidade de investir em tecnologia, de tratar bandido como bandido e tratar cidadão como cidadão para sanar esse problema. Muito bom. É muito bom ter essa visão do senhor, ter esse planeamento, do senhor falar abertamente sobre isso, porque as pessoas, a gente vive hoje num estado que, infelizmente,
tem muita disputa de território, de facções, e as pessoas andam com muito medo, né? Então, é importante eu passar para as E pessoas como é a Robson, sua visão olha, disso. olha como esse problema é grave. A gente acha que segurança afeta só a segurança. Não. Esse problema do crime organizado está afetando todos os serviços. Tem comunidades aqui em Fortaleza que eu visito, que eu chego lá, como cheguei na casa da Kátia, lá no Vila Velha, ela me disse: Wagner, rapaz, meu filho estava doente aqui semana passada, e eu não levei no posto de saúde porque eu não podia. Eu disse: mas como é que tu não pode, mulher? O posto de saúde é 3 ruas daqui. Tu sabe que do lado de lá, quem manda é a facção A, e do lado de cá, quem manda é a facção B. Se eu passar por lá de lá, vão querer fazer alguma coisa comigo, como já mataram muitas mulheres aqui em Fortaleza por conta disso. Está afetando a saúde, está afetando a educação. Tem mãe que está deixando de trabalhar porque a creche do filho é no território de uma facção e ela mora no território que é de outra facção. Não tem mais como deixar o filho lá, certo? Então, afetou a educação, afetou a saúde, está afetando até as igrejas. Tem fiel hoje que está deixando de frequentar a igreja, porque a igreja está no território de uma facção. Aqui mesmo, eu tive conhecimento, uma igreja do outro lado da ponte, da Barra, que o pastor disse para mim: capitão, no começo eu achei que não ia afetar, mas meus fiéis estão do lado de lá da ponte, do lado da Barra do Ceará, e minha igreja aqui é do lado da Calcaia. A facção já não deixa mais o pessoal vir para o lado de cá. Então isso acaba afetando tudo, acaba afetando a convivência social. Verdade. Ainda em cima desse aspecto aí de segurança, teve um seguidor aqui que perguntou o seguinte: pergunta a ele se ele já foi ameaçado. Você já foi alguma vez amedrontado? Já tentaram calar o senhor com ameaças alguma vez? Teve esse episódio que eu falei lá de Jaguaribe, né, que foi no começo da minha carreira, nem existia essa questão da facção ainda mais tão forte. Teve outro episódio que a minha esposa foi seguida, né, ela tem um trauma até hoje, ela não consegue andar em Fortaleza sozinha. Quando ela estava em Brasília, quando ela está em Brasília, ela vai para todo canto só, mas aqui ela tem esse receio. É, já recebemos mensagem em rede social, nos ameaçando, em WhatsApp, em vários veículos de comunicação de rede social, mas a gente está tranquilo. A gente sabia que isso ia acontecer, então quem é profissional de segurança sabe que está sujeito a ameaça, e na política, da forma como a gente faz política, a gente sabe que isso pode acontecer e não nos abala. Verdade. Capitão, a minha equipe de reportagem do Senhor Papo, que eu chamo de família, e aqui eu já quero deixar aqui meus agradecimentos ao Giovanni, ao Rogerinho, ao Sarave, a diretora também que faz parte dessa equipe, foram lá no bairro onde o senhor cresceu, na verdade, né? E perguntaram para as pessoas se elas queriam mandar alguma mensagem, se elas queriam Eita, fazer vai algum levar os caramba comentário do para povo o de Capitão Wagner. 23 aí. E agora a gente vai ver o que é que as pessoas lá no seu bairro têm para falar do Capitão Wagner. Que merda, hein? Chegamos! Que demais! Fala, rapaziada, Rogerinho na área, né? Juntamente aqui com meu mano Giovanni mais uma vez, para mais uma entrevista aqui diretamente para o canal do Senhor Papo aí no YouTube, né? E o entrevistado de hoje, Giovanni, quem é? Diz aí pra galera. Nada mais, nada menos que ele, Capitão Wagner. Rapaziada, seguinte, vocês sabiam que o Capitão Wagner é cria aqui do bairro João 23? Sabia não? Eu não sabia, eu confesso pra E vocês. ele se criou aqui, não foi, Rogerinho? Isso mesmo. E hoje a gente veio aqui, né, para entrevistar essa galera aqui do bairro do João 23, né? Para abordar, para ver se eles têm alguma pergunta para fazer pro Capitão Wagner, né? Algum tipo de melhoria. E vamos deixar a critério deles aí, as perguntas, tá, rapaziada? Então é isso aí, vamos lá. Você sabia que o Capitão Wagner é cria aqui do bairro? Sei sim. O Capitão Wagner é um filho nosso aqui do bairro João 23. Inclusive ele andava aqui na praça, aqui mais os meninos, jogando bola, dando a volta aqui pela praça. Sempre a gente conheceu ele por aqui. Se o Capitão Wagner se elegesse a presidente do Brasil, você votaria nele? Votava sim. Capitão, essa primeira pergunta aí que meu repórter fez, eu achei bacana selecionar, porque é o seguinte: qual a importância para o senhor, né, vindo lá do João 23, ter esse respaldo da comunidade onde o senhor cresceu para pretensões futuras maiores? Qual a importância disso para o senhor? No começo do podcast tu falou de referência, né? E é muito bacana ser referência para o João 23, né? Quando fala que o Wagner veio do João 23, as pessoas querem saber onde foi que ele morou, o que ele fazia. Eu jogava bola nessa quadra aí, tinha os campeonatos das escolas, a gente jogava aí na pracinha, tinha o trailerzinho do João, ainda existe lá na pracinha também, que a gente ia no final de semana para brincar. A igreja em frente a gente frequentava no domingo também, então para mim é motivo de alegria ver um morador de João 23 reconhecendo que alguém de lá
saindo do João 23, se tornou uma referência política, e ouvir do eleitor do João 23 que votaria em mim para presidente da República é realmente motivo de satisfação e orgulho. Não sei se um dia eu vou concorrer para isso, mas já é motivo de alegria saber que pelo menos um voto eu tenho. Vamos aqui ver os próximos. Dona Livonda, você conhece o Capitão Wagner? Assim, não tenho muito conhecimento com ele, mas ultimamente, né, nessa política agora, eu estive mais próximo dele, né, e eu vi que ele é uma pessoa capacitada, é um candidato de parabéns. Admiro muito o trabalho dele, né, e eu só quero dizer para ele que dou meus parabéns para ele, porque ele é uma pessoa excelente. Se ele fosse candidato à presidência do Brasil, você votaria nele? Com certeza. Eu também. Você sabe atualmente o que é que o nosso amigo Capitão Wagner ele faz? Não. Ele é secretário da Saúde de Maracanaú. Acredita? Opa! Você sabe ver se o Capitão Wagner agora. Qual pergunta você faria para ele? O que eu fazia para ele é que o trabalho dele está sendo muito importante e ele trabalhar pela saúde, né? Porque nós precisamos muito da saúde. Isso é verdade, muito importante. Aqui de João 23, pro canal do Senhor Papo. As pessoas, agora sabendo que o senhor é da Secretaria da Saúde, vão cobrar por isso. Sem dúvida. E como eu falei, a experiência é muito bacana. O pessoal já conhecia um Wagner policial, alguns conheciam um professor, muita gente conhecia o professor, agora estão conhecendo alguém envolvido nessa demanda que é a mais complexa. Eu confesso para você que eu não imaginei que era tão complexo fazer saúde. A participação popular é muito mais intensa, a cobrança é muito mais intensa, né? Todo mundo procura o posto de saúde, todo mundo quer dar uma sugestão de uma melhor forma de fazer gestão na saúde, então é gratificante poder ouvir as pessoas lá do bairro de João 23, conhecendo também o Wagner da saúde, para quem sabe lá no futuro a gente ter uma capacidade de tratar de todos os assuntos com mais propriedade. Massa, vamos lá que ainda tem mais aqui. As pessoas realmente lá abraçaram a reportagem, viu, capitão? Senhora tivesse a oportunidade de mandar aqui uma mensagem para ele, Capitão Wagner, porque ele vai estar ao vivo agora, né, lá no canal do Senhor Papo. Quer deixar uma mensagenzinha para ele? Eu queria só dizer para ele que ele é uma pessoa muito especial. Ele já descandidatou a ser político, né? E o trabalho dele é muito, eu acho muito bonito e é muito importante o trabalho dele. Eu admiro muito o trabalho dele. E a senhora sabe o que ele faz atualmente, o cargo que ele ocupa hoje na política? Ainda não estou sabendo qual é o cargo. Se eu estivesse sabendo, eu dizia. Atualmente, né, ele abranja o cargo de secretário da Saúde, né, hoje lá no Maracanaú, né? E é isso aí, senhor Capitão Wagner, essa mensagem, né, da senhora Márcia aqui para você, tá? Então recebe essa mensagem. Capitão, o senhor acha que esse conhecimento de política, né? Ela falou, eu conheço ele, sei que ele já se candidatou algumas vezes. Isso, até que ponto isso é benéfico? O senhor acha que é importante, que não é, que tanto faz? A questão das pessoas conhecerem mais sobre política. A campanha na TV, ela acaba expondo muito a imagem, né? Toda vida, quando eu saio de uma campanha na TV, as pessoas me conhecem de todo canto, mas muitas vezes as pessoas não se aprofundam no conhecimento do candidato. Ou mesmo sendo a pessoa que me elogia, não sabe que nesse momento eu estou na Secretaria de Saúde, lá em Maracanã. As pessoas não têm muito interesse em conhecer a política fora do período eleitoral. Na campanha sabem quem é, o que faz e tal, mas seria muito importante que as pessoas se envolvessem e conhecessem o passado de cada um para, na hora de fazer a escolha, escolher de forma adequada. Muitas vezes você vê na campanha a pessoa bacana e tal, com um discurso bonito, mas peraí, esse cara já teve uma oportunidade de fazer algo e não fez. Então como é que agora ele vem dizer que faz? Então é muito importante, e eu acho que o brasileiro, por conta dessa polarização muito forte a nível nacional, acaba tratando mais da questão política. Hoje, o pessoal trata de política na praça, trata no WhatsApp, trata na reunião de família, trata no racha. Então, acho que isso acaba sendo bom para a nossa democracia e gera aí um amadurecimento do processo democrático. Massa. Aqui pro próximo. Hoje o entrevistado vai ser o nosso amigo Capitão Wagner. Então, vocês abordariam, se vocês vissem ele, qual pergunta vocês fariam para ele? Como o senhor pode ver, acho que na hora do esporte, né? Porque a quadra aqui tá precisando de uma melhoria bem
pode ser bem urgente, porque Tá baqueado, né? tá bem baqueado, faz tempo que ninguém faz nada. E o, né? Só que gol? Mano, é gol. É o bichão mesmo, hein, doido? Mano, é gol. Ei, eles estão aqui, eu vou gravar, já viu? É mais um ambiente também, botar mais alguma coisa assim, porque a praça ela é movimentada assim, mas podia ser mais, né, mano? Que é uma praça, já que é um grande ponto de referência, podia ter mais coisas. É isso aí, galera, ó, aqui diretamente aqui pro Capitão Wagner. Então, tem a pergunta dos meus amigos pra vocês. Tamo junto e é nóis. Capitão, é muito comum o senhor sair na rua e as pessoas lhe cobrarem, mesmo o senhor não estando em período de disputa eleitoral, isso é Sim, muito comum pro sim, é senhor? muito comum abordarem, cobrarem, não só tirar foto, mas também trazer crítica e sugestão. E essa quadra, na minha vida, ela é importante por dois motivos. Joguei na quadra, bati bola aí, e quando vereador de Fortaleza, eu destinei R$ 600 mil para a cobertura da quadra da praça. Foi uma obra que demorou, mas graças a Deus foi efetivada, então foi um ganho muito grande para essa meninada, que no período da tarde a quadra ficava ociosa, o sol muito quente, se tornou um ambiente mais agradável. Lógico que está faltando a manutenção, é muito importante que a prefeitura faça isso, e é importante as pessoas entenderem o que é a função de cada político. Às vezes as pessoas não sabem quem que vai fazer a cobertura da quadra, quem que é responsável. É a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal. Então, como é o equipamento municipal, a responsabilidade é da prefeitura. Assim como o Centro de Formação Olímpica já é do governo do estado, o Castelão é do governo do estado. Então, as pessoas não sabem dimensionar a responsabilidade de cada um e é importante que elas conheçam. O senhor falou essa questão de conhecer o papel do político, né? O cara que está ali como vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Realmente as pessoas não conhecem a função de cada um. Isso a gente vê conversando com algumas pessoas. Eu tive aqui recentemente com um vereador de Fortaleza, o Wander Alencar, e aí foi uma das perguntas que as pessoas fizeram para ele. O que é que faz um vereador? As pessoas voltam no candidato, mas não sabem qual é o real papel dele, né? Então, ter esse conhecimento de o que o político pode fazer, o que aquele candidato vai fazer quando for eleito, realmente é muito importante e muitas pessoas, infelizmente, ainda não sabem. Muitas vezes o próprio político, ou o candidato, ele não sabe qual é o papel. Você vê o cara candidato a vereador, aí chega na TV e diz que vai resolver o problema da segurança pública do estado. Peraí, mas calma, tu é vereador de Fortaleza, né, do estado. Peraí que essa atribuição tem a ver com a guarda municipal e tal, mas também tem muita relação com o estado. O próprio candidato muitas vezes promete algo que não é competência dele. Competência do vereador é legislar, criar as leis do município e fiscalizar a prefeitura. Aí o cara disse que vai, eu como vereador vou construir a creche aqui do bairro. Peraí, quem constrói é a prefeitura. Tu pode até aprovar um projeto, mas quem constrói é a prefeitura. Então, o próprio político às vezes confunde isso. Massa. Vamos aqui para mais uma última. O senhor sabia que o Capitão Wagner, ele é cria aqui do bairro? Eu tô sabendo agora que ele é cria do bairro. Pronto, pois é, ele é cria do bairro, né? E pelo que eu fiquei sabendo também, os pais deles, né, residem aqui no bairro ainda. E outra coisa, deixa eu te perguntar, o senhor sabe qual cargo o Capitão Wagner ele abrange no momento? Ele é da Secretaria da Saúde. Muito bem, senhor Beto. Isso mesmo, ele é secretário da Saúde, né? Lá no Maracanaú. Se eu tivesse a oportunidade de estar frente a frente agora com o Capitão Wagner, deixar uma pequena mensagenzinha pra ele aí, ele está ao vivo aqui, né? Tá lhe vendo agora. Deixa uma mensagem pro homem aí. Capitão Wagner, eu queria lhe desejar uma boa sorte, que o senhor siga sua jornada bem e que eu desejo muita felicidade pro senhor. Muito bem, então é isso, seu Capitão Wagner. Tá deixada a mensagem, então essa é pra você. A gente encerra aqui essa reportagem de rua. E o que eu pude perceber, capitão, é que as pessoas ali que realmente têm um pouco de conhecimento sobre o senhor apoiam o seu trabalho, né? Apoiam o que o senhor faz, apoiam as suas candidaturas. Eu queria saber do senhor agora o seguinte: qual a importância do senhor ser esse líder de oposição? O que é que o senhor entende como importância levar o que muitas vezes não é falado, né, por outros políticos, mas o senhor consegue levar realmente o que a sociedade, o que as pessoas estão mais necessitadas? Qual a importância disso para o senhor? Primeiro, tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra, não existe nada perfeito, né? Nem Jesus agradou a todos, né? E ter uma oposição responsável e que saiba apontar os erros, as falhas, mas também o formato para solucionar essas falhas é muito importante. Eu tive no Genibaú há uns 20 dias atrás, me disseram, olha, tem uma ponte aqui no Genibaú que está tomada pelo lixo. A gente foi lá, fez uma livezinha, no outro dia o que aconteceu?
prefeitura foi lá e limpou. E em muitas outras oportunidades, eu já fui mostrar obras que estavam abandonadas, a obra foi concluída. Em muitas outras oportunidades, a gente mostrou uma falha da gestão e essa falha foi corrigida. Então, ter uma oposição atuante que cobre da prefeitura, do governo do estado, faz com que as coisas acabem acontecendo. Quando na história, eu posso falar isso como policial que entrei na corporação em 99, quando na história os políticos deram tanta atenção para os policiais militares, foi a partir do momento que a gente foi cobrar, foi mostrar a péssima condição de trabalho, que se ampliou um raio, que se criou um COPAC, que deu ao policiamento especializado uma condição diferenciada de armamento, de equipamento. Então, o papel da oposição é importante, porque muitas vezes quem é da base, o governo, o aliado, ele não tem coragem de chegar lá e dizer: ei, governador, isso aqui está errado. Ele vai lá só dizer: governador, está tudo bom, está tudo perfeito, bacana, não sei o quê, porque ele está preocupado com o interesse dele. Então, quando você não tem um interesse imediato e pessoal, você vai lá para falar a verdade. É isso que a gente tem feito durante esses 13 anos e acredito que acabamos contribuindo com muita coisa que deu certo no estado do Ceará. Então, como o senhor me falou agora, 13 anos. 13 anos engajado nessa carreira política. Algum momento o senhor pensou em desistir dessa carreira? Algum momento o senhor pensou em abrir mão e dizer: não quero mais saber de política? Teve esse momento já? Teve sim. Depois da última eleição de prefeito, em 2020, eu até fiz um acordo com a dona Daiane. A gente estava em Brasília, né? Porque eu estava no mandato de deputado federal. E ela disse: amor, tá bom, você já deu sua parcela de contribuição, a população resolveu escolher outro, então vamos se aquietar, terminar esse mandato, a gente volta para casa, vai cuidar da nossa vida, a gente não precisa de política, você vai dar sua aula, eu vou trabalhar e a gente consegue viver tranquilamente, sem tanta pressão. E a gente chegou realmente a fazer esse acordo. Engraçado que a gente foi morar em Brasília e o acordo era ficar o ano todo em Brasília. Aí quando chegou ali perto do mês de maio, aí o vírus da política veio forte no sangue, o pessoal dando corda, não sei o que. Eu disse: amor, estamos dando corda aí para ser candidato a governador. Ela disse: mas o nosso acordo não era sair da política? Pois é, eu tô só lhe dizendo para você avaliar aí. Eu sei que foi lá e veio cá, ela olhou para mim e disse assim: amor, tu for candidato, tu vai ficar bem, vai ficar feliz? Eu vou, acho que é uma oportunidade bacana poder. Tu sabe o risco de perder? Eu sei. Quem vai para uma campanha dessa vai para ganhar ou para perder, mas só em ser candidato a governador e ter a oportunidade de mostrar soluções para os problemas já é para mim uma grande alegria. E ela concordou, lá em casa a gente faz tudo combinado. Eu sou barriga branca mesmo, viu, pessoal? Só faço as coisas que a mulher autoriza. Então teve esse momento, mas graças a Deus passou. E a gente está muito bem, a gente está bem lá em Brasília. Eu acho que a gente vai ter ainda vida longa na política. Massa, isso é massa saber esse tipo de situação. Bastidor, né? De bastidor. Bastidor, porque às vezes o cara olha para um político, como o senhor, diz: o cara ali é só coisa boa, o cara é conhecido nacionalmente, mas não sabe as batalhas internas que o cara passa, né? As batalhas que realmente só quem conhece é quem vive, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que é que te motiva hoje, capitão, a seguir? O que é que para você é importante? Não, eu sigo na política por causa disso. Olha, eu sou um cara que acredita muito em Deus, né? Eu sou cristão, frequento a igreja assiduamente, tem um pastor que me orienta. E eu acho que a gente tem que deixar um legado aqui na Terra. Essa passagem aqui é muito rápida. Um dia desse era um menino jogando bola lá no João 23, já estou com 44 anos. E eu sei que isso aqui vai passar rápido, daqui a pouco nem existe mais o Capitão Wagner, nem existe mais o Wagner. E eu quero deixar no mundo um legado, não só para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, mas também para os cearenses. E você ter a oportunidade de se tornar prefeito ou de se tornar governador e poder mostrar que dá para fazer muito mais do que outras pessoas fizeram e deixar um exemplo de retidão, eu acho assim, quando você vai lá e faz uma coisa errada, você, pelo exemplo errado, acaba arrastando muita gente a fazer coisa errada. Se você for lá e fizer o certo, você vai acabar arrastando pessoas também a fazer o certo. O exemplo arrasta, mais do que a palavra, o discurso bonito. Você vem e faz um discurso bonito, o pessoal diz: quero ver na prática. Falar é fácil, né? Esse discurso é muito conhecido. Mas você poder chegar lá, fazer diferente, mostrar: olha, pessoal, dá para fazer. Se a gente realmente tiver uma preocupação com as pessoas. E quem tem o sentimento de ter vivido lá na ponta da dificuldade, eu acho que tem mais capacidade de fazer o correto. Porque vai doer na consciência o cara sabendo que esse dinheiro aqui é para merenda escolar, é para o transporte escolar, o cara tirar o dinheiro da merenda e do transporte para botar no bolso. O cara sabendo que aquele dinheiro ali vai comprar um medicamento para o posto de saúde está precisando, que muitas pessoas
morre por conta daquilo ali, que já viu, que já pegou fila, eu já fui atendido em posto de saúde lá no João 23, já fui atendido pelo dentista, já fui atendido pelo clínico. Então, você ter vivido essa realidade, eu acho que acaba lhe trazendo mais humanidade. Saber que sua mãe foi lá pro Tia Júlia, lá na Parangaba, atrás de atendimento para você, para seus irmãos. Então, eu acho que isso, mais do que nunca, é o que me motiva a ainda estar na política. Eu costumo dizer que Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Financeiramente eu estou bem, pago minhas contas direitinho, tenho condição de voltar para a sala de aula, tenho condição de viver sem luxo, que a gente nunca teve essa questão de luxo. E para mim é muito mais a motivação de poder deixar um legado do que qualquer outra coisa. Se o senhor puder mencionar uma dificuldade em ser político, qual é a dificuldade? A dificuldade é que, por conta da má fama dos políticos, você é bandido até que se prove o contrário. É muito ruim você chegar num ambiente e as pessoas já lhe olharem de forma equivocada porque acham que você é igual a outros que fazem coisas erradas. Tem muito político que é correto, que é honesto, só que esse político que é honesto, que é correto, ele não está na capa do jornal. O que está na capa do jornal é o que desviou dinheiro, é o que estava juntando dinheiro no apartamento, é o que desviou o dinheiro da Petrobras, que desviou o dinheiro da saúde. Esse está na capa do jornal. É igual o policial. Olha como é interessante. Eu sou policial e político. Duas categorias que são mal vistas pela sociedade por conta de uma minoria. Lá dentro da polícia tem um policial que faz coisa errada. Aí todo bicho, polícia, faz coisa errada. Já matou, já extorquiu. Infelizmente, essa não é a realidade. As pessoas não têm esse entendimento. Então, a gente precisa, como eu falei agora há pouco, não respondi outra pergunta, deixar um legado. Fazer o correto para mostrar. É possível sim fazer o correto. É possível ter uma educação de qualidade, com professores valorizados. É possível colocar a questão político-partidária de lado e fazer gestão, deixar a política partidária para a época da eleição. Então, são esses os desafios que a gente tem. Muito massa. Muito importante a gente ouvir isso, vindo de uma pessoa tão influente, tão importante como o senhor aqui para o nosso estado, né? Capitão, eu quero fazer aqui um bate-pronto com o senhor. Palavras, perguntas que vão necessariamente precisar de respostas objetivas também, Ótimo. né? Eu quero começar perguntando, uma pessoa, capitão. Uma pessoa? Vixe, agora você me colocou. Eu sei que o senhor queria Deus, citar, Deus, pronto. Deus é minha referência. senão o senhor vai ser injusto, né? Citar uma pessoa, ficar com ciúme, né? Um hobby. Um hobby, jogar bola com o meu garotão, vou já jogar. Massa. Uma lembrança boa. Lembrança boa, o dia que eu conheci a dona Daiane, lá no Sítio Siqueira. Uma lembrança ruim, capitão. Lembrança ruim, o dia que eu fui reprovado injustamente no concurso que eu ia fazer lá em São Paulo. O cara olhou para mim, eu passei na prova, ele olhou para mim e disse: não vai para São Paulo não, porque vai fazer a gente passar vergonha. Na verdade, eu botei na justiça, fui para São Paulo e tirei o primeiro lugar do Brasil. Essa lembrança ruim realmente marcou o senhor, né? Foi ruim que eu saí chorando do local e depois fui lá e foi o primeiro lugar do Brasil. Massa. Se o senhor pudesse citar um amigo. Um amigo, meu pai. Em algum momento, capitão, o senhor alguma vez pensou, como político, como pessoa influente que o senhor é, quando disputasse um cargo político, o senhor já pensou no meio do caminho desistir? Teve esse momento de o senhor, no meio da trajetória política, o senhor, não vou abrir mão, não quero, porque eu estou vendo que o cenário não é da forma que eu imaginei. Não, até porque a gente que é policial sabe que os bastidores da política são sujos. A gente que é policial anda num limiar entre o bem e o mal. A facilidade para você ir para o mal é muito grande, mas a gente prefere ficar aqui do lado da sociedade. Então, do mesmo jeito na política, eu vejo a coisa errada, tenho me mantido na linha correta. Um sonho para o senhor, capitão? Um sonho governar o Ceará um dia. E uma meta? Uma meta a curto prazo, ser prefeito de Fortaleza. Capitão, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por esse conteúdo muito top que a gente acabou de produzir aqui. Como eu disse no início lá, muito importante ter a sua presença aqui no meu canal, me sinto realmente muito privilegiado. Recentemente, dia 3 agora, a gente fez 1 ano de canal e aí foi Deus que mandou o senhor aqui, meu presente para você é esse, Capitão Wagner. Amém. Então, para mim, o senhor como sendo uma figura tão importante do nosso estado e, lógico, do Brasil também, para mim foi um presente de Deus. Então, muito obrigado de verdade por o senhor estar aqui. Tenho certeza que o conteúdo que o senhor deixou aqui
vai ficar para a eternidade. Meu canal vai estar sempre lá. O Capitão Wagner esteve lá, falando das suas experiências, falando dos seus objetivos. Então, muito obrigado de verdade, capitão. Para voltar aqui como prefeito, depois como governador. Fechado, hein? Pessoal, quero agradecer aqui a vocês que acompanharam até agora esse podcast. Obrigado pela audiência, obrigado aos meus parceiros mais uma vez. Tamo junto e até a próxima. O bicho é bom, viu?